Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Mariana, eu sou estagiária de psicologia no CAPS Infantil em São Carlos. Eu sou estudante de psicologia, estou no 4º ano aqui na UFSCar, e hoje eu vou auxiliar a nossa quinta live. Nosso projeto de lives é dedicado ao Setembro Amarelo e um convite à valorização à vida. A gente ainda tem mais 2 palestras, participantes conosco até o final desse mês, então fiquem todos atentos e atentas ao nosso perfil aqui no Facebook, onde a gente vai fazer essa transmissão e postar as informações de datas e temas. E se você perder a live aqui no Facebook no dia da transmissão, ou se você quiser assistir alguma live que já foi ao ar, a gente disponibiliza essas lives no nosso canal no YouTube. A nossa convidada do dia é a Bruna Rangel, ela é terapeuta ocupacional e vai falar sobre a intervenção da atenção básica no comportamento suicida. Ela atua na rede de saúde aqui no município de São Carlos. E hoje também a gente tem a Amanda, que fará a interpretação em Libras da live para as pessoas surdas. Obrigada, viu? Eu já agradeço desde já a Bruna e a Amanda pela disponibilidade. Se vocês tiverem dúvidas ou comentários, vocês podem adicionar aqui nos comentários da nossa live e a gente vai fazer um momento para conversar sobre essas pontuações no final da fala da Bruna. Estou muito feliz que vocês todos estão aqui hoje. Agora a palavra é toda sua, Bruna, fica à vontade. Obrigada, eu também estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente tem uma relação de parceria muito legal aí, né? Atenção básica e o CAPS Infantil. Bom, gente, tá uma barulheira. Tem reforma aqui por perto. Eu preparei uma apresentação bem simples, bem leve, é para a gente bater um papo mesmo, tá? E no final eu quero mesmo que vocês mandem as perguntas, as dúvidas, para a gente poder conversar, tá? E aí eu acabo clareando o que ficou mais nebuloso, tá? Então eu vou contar um pouquinho para vocês de como é o meu trabalho na atenção básica com a questão do comportamento suicida. Primeiro eu começo dizendo, né, para a gente evitar as comparações, né, então a todo momento a gente se pega aí comparando, né, e quando a gente fala de criança e adolescente, isso é muito cruel, é muito pesado, né, é entender que cada um tem seu tempo, que uns vão amadurecer mais cedo, outros vão ser mais estimulados, né, e cada um vai no seu tempo, tá, então para a gente considerar esse fator, não ficar só aí, né, pensando nos marcos de desenvolvimento, tá? Bom, e aí eu queria fazer uma reflexão com vocês, né, falando sobre o papel da atenção básica, tá? Atenção básica de básica não tem nada, tá? Quando eu entrei na atenção básica, eu falei, gente, mas o que eu vou fazer aqui, né? Deve ser tudo muito raso, muito superficial, né? É básico, não tem nada de básico, tá? Eu falo que dá muito mais trabalho ser generalista, né? Saber um pouquinho de cada coisa do que você se aprofundar num tema específico. Né? Então, para trabalhar na atenção básica, a gente tem que saber um pouquinho de tudo, né? E fazer saúde mental nesse contexto é mais complicado ainda, tá? Porque você vai receber um rol ali, né, de transtornos, né, e de questões de aspectos ali, né, muito grande, muito diversificado, tá? Não fica específico, não fica afunilado, né? Chega gente de todos os tipos, com todas as características, de todas as idades, né? Porque a intenção da atenção básica é ser a porta de entrada, inclusive, para os outros serviços, tá? Então, qual é o nosso papel? Prioritariamente é ser a porta de entrada, fazer o acolhimento de toda e qualquer pessoa, né, e falando especificamente de saúde mental, né, daquelas que têm, né, um transtorno já instalado, né, as que estão estabilizadas, as que não estão, né, quem está entristecido, quem tem funcionamento ansioso, né, então a gente não vai falar só de patologias, né, a gente vai falar de promoção de saúde. Então, vem de tudo, tá? Porta de entrada. Os acompanhamentos na atenção básica, eles preconizam acompanhamentos breves, tá? Eles não são longitudinais, e aí a gente está falando de um modelo
ideal, tá? Depois eu vou contar um pouquinho para vocês como é que as coisas acontecem na realidade, que não é tão bonitinho aqui como a gente está colocando, né? Mas assim, para ficar melhor esquematizado, né? Acompanhamentos na atenção básica tem uma característica de ser mais pontuais, focais, tá? E não ter esse caráter longitudinal. Ninguém fica ali fazendo terapia, né, de longo prazo dentro da atenção básica, tá? A gente tenta trabalhar com alguns focos e na medida que a gente percebe, né, até porque o processo é dinâmico, né, que essas coisas começam a ser resolvidas, né, começam a amainar, e aí a gente libera esse paciente, né, vou chamar de paciente porque tem uma discussão aí, mas eu ainda prefiro usar esse termo, né? Essa pessoa, ela vai e volta para o serviço, tá? Em tempos diferentes, né? Então, a gente fala que a gente acaba virando ali um profissional de referência, né? Mas não necessariamente os atendimentos vão ter um tempo longo, tá? Nosso papel também, acho que prioritário também, né, além de ser porta de entrada, é fazer articulação com outros equipamentos, fazer encaminhamentos bem feitos, né, quando esses são feitos, e trabalhar a questão do matriciamento. Vocês vão me ver falando muito de matriciamento, né, ao longo dessa apresentação, porque eu acho que ele é uma das ferramentas mais potentes que a gente tem aí atualmente, né, para se trabalhar em saúde mental. Vamos considerar que dentro da atenção básica, né, a gente vai tentar ter uma abordagem transdisciplinar, tá? O que é isso, né? Eu não tenho papéis muito definidos, né? Eu estava até conversando um pouquinho com a Mariana, né, que é a mediadora, a gente estava falando um pouquinho, né, da atuação da psico, da TO, né? Estava falando em questões de carga horária, né? Os limites aí entre um núcleo profissional e outro, dentro da atenção básica, principalmente quando se fala em saúde mental, eles são muito tênues, né? Então, o papel aí da equipe de saúde mental, as atuações vão ser muito próximas, vão ser muito parecidas. Claro que cada um com o seu repertório, com as suas peculiaridades, o seu olhar diferenciado, né? Que acaba se somando quando a gente faz um trabalho em equipe, mas são papéis muito próximos. Aí a gente vai falar aquilo que eu estava dizendo de algumas coisas que ficam no campo do idealizado, né? E que na realidade não são tão bonitinhas assim, né? Porque a gente depende de uma série de fatores aí, né? Políticos, de gestão, de organização, né? Das instituições. Então, o que seria um fluxo ideal, tá? Dentro da atenção básica, considerando questões de saúde mental e enfocando essa questão da ideação suicida, né? Do comportamento suicida, que é o que a gente vai falar um pouquinho, né? Os acolhimentos teriam que ser realizados, né? Prioritariamente por uma equipe de enfermagem, tá? Então, assim, teria que haver um profissional da enfermagem e não é uma realidade das unidades, tá? Não é uma realidade da rede que esse acolhimento seja feito pelo profissional de enfermagem. Na maioria das vezes o que a gente tem, né, é aquele paciente que chega ali desestabilizado, choroso, né, acende a luzinha ali de alerta, né, de algum membro da equipe, e aí não se faz nenhuma escuta ali, né, humanizada antes de encaminhar ele para um profissional da saúde mental, tá? Mas dentro de um fluxo ideal, esse seria o padrão. Que houvesse uma escuta de um técnico, né, preferencialmente alguém da enfermagem, para fazer a coleta das informações, para tentar entender o que está acontecendo, para pensar em possibilidades de encaminhamento, antes de se fazer o encaminhamento para o profissional da atenção básica especializado em saúde mental, tá? Dentro desse primeiro acolhimento aí da enfermagem, né, que é um acolhimento como outro qualquer, tá? Seria um acolhimento, assim como o acolhimento de uma pessoa que chega com a pressão desestabilizada, né, com a glicemia alterada, uma pessoa que chega para fazer um curativo ou para tomar uma vacina, né, ou que quer passar em consulta porque está com febre, né? Seria o mesmo tipo de acolhimento, né? Mas ali, primeiramente, seria ouvida essa queixa da saúde mental, tá? Que é, assim, é uma forma de adoecimento, assim como os outros adoecimentos físicos, né? Nesse acolhimento, o papel da enfermagem, né, seria identificar quais são os fatores de risco, tá? Dentro desse caso, né? E depois fazer a discussão com o técnico especializado, no caso, quem a gente tem disponível aqui na rede, a TO e a psico. Tem algumas equipes que contam com assistente social, né, com outras especialidades, tá? Mas aqui nas regionais, dentro da rede, né, municipal, que a gente tem disponível, e hoje eu nem tenho, estou sozinha, né,
vivo sozinha. Os psicólogos não dão conta, né, da demanda ali enlouquecedora propiciada pela atenção básica. É um trabalho muito desgastante, então vira e mexe, eu fico sem uma psicóloga para chamar de minha, né? Então, nesse primeiro momento, é feita pela equipe de enfermagem, né? Identificação dos riscos, possibilidades de encaminhamento, discussão com os profissionais, que podem virar os profissionais de referência, que são os técnicos especializados em saúde mental. E se houver necessidade, já nem passaria pelo profissional de saúde mental, né? Já seria encaminhado para o serviço mais adequado. Então, exemplificando, né? Chega uma ideação suicida ali na unidade, né? É papel da equipe de enfermagem avaliar qual é a classificação de risco, né? É um encaminhamento que merece, é um caso que merece ser encaminhado para a UPA, né? É um caso onde a gente identifica que tem ali uma estrutura psicótica, né? E aí requer o encaminhamento para acompanhamento no CAPS infantil, passar com o psiquiatra, né? Ou é um caso que precisa ser melhor investigado, né? Tem que aprofundar, fazer vínculo para tentar entender o que é. Um caso mais leve, dá para permanecer na atenção básica, tá? E aí vem o choque de realidade, que é o que eu disse, né? Isso aí é um modelo idealizado, tá? Onde a gente tem esse primeiro acolhimento, né, por outros profissionais, que não necessariamente da saúde mental, e num segundo momento a gente tem o acompanhamento pela equipe, tá? Que vai fazer o segmento, né? Mas na realidade isso praticamente não acontece, né? E não é porque as pessoas não queiram, tá? A gente não tá aqui para fazer críticas, apenas construtivas, né? Por quais fatores, tá? Esse fluxo ele não se concretiza. Primeiro porque as pessoas têm muito medo, têm muita insegurança e têm muito preconceito com questões de saúde mental, tá? Gera muita insegurança lidar com um paciente que tá chorando, né? Automutilação, então, chegou na recepção, o pessoal fica de cabelo em pé, né? O que eu faço com isso, né? Se eu não acolher bem, o fulano pode se matar, é muita responsabilidade, né? E de fato é responsabilidade. Mas é uma responsabilidade assim como atender um outro paciente que tem um adoecimento físico, tá? As equipes, elas trabalham, assim, com um número reduzido de profissionais, né? Então, os profissionais da enfermagem também estão muito sobrecarregados, né? E aí fica difícil para eles também assumir outros encargos, assumir outras atribuições, né? Não consegue se pensar que esse fluxo a longo prazo, ele vai possibilitar menos trabalho. Num primeiro momento, quando a gente fala, né, que acolhimento é de todo mundo, que todo mundo tem que participar, né? Que acolhimento começa no balcão, dá uma impressão que vai gerar mais trabalho. Mas, na verdade, é o contrário. Quando a gente propõe, né, acolhimento ali desde o balcão, a gente está tentando, né, afunilar, né, ver o que é possível ser encaminhado, fazer uma avaliação para não ficar com lista de espera ali para atendimento em saúde mental, né. Quando a gente fala de presença, né, da equipe da unidade ali, de uma referência, né, que não seja psico e ATO, né, dentro das reuniões de matriciamento, a gente fala de poupar esforços, de poupar trabalho, né, de trabalhar ali com economia de tempo e de espaço, né, daquela pessoa que precisa de um encaminhamento, que isso possa ser impulsionado, né, que possa ser feito de uma forma mais rápida e mais efetiva. Mas, num primeiro momento, as pessoas entendem como se aquilo fosse agregar trabalho, né, como se eu não tivesse recursos para trabalhar com isso, e acho que mexe numa série de conteúdos próprios aí também, né, eu não dou conta, né. Esses dias eu estava conversando com uma colega da enfermagem, ela estava dizendo justamente isso. Eu falei, você devia vir para o matriciamento, fiz o convite, né? E ela me disse, eu não posso. Quando eu me deparo com casos de sofrimento, de entristecimento, de luto, né? De ideação suicida, eu choro, né? Eu me mobilizo. E aí eu disse para ela, mas é disso que a gente está precisando, né? É de gente ali que consegue, né? Se emocionar, sabe? Que consegue, né? Sentir, que consegue ser humano, sabe? Fazer uma escuta empática, né? Então, eu não preciso ter um repertório teórico imenso aí para participar do matriciamento ou para fazer uma escuta, né, terapêutica. E aí, o que acaba acontecendo é que, como não é feito, né, esse acolhimento aí prévio, como acaba sendo agendado para a gente diretamente, né, ou como as pessoas acabam vindo bater lá na porta da sala, né, a gente acaba tendo que coletar de novo essas informações, né, e o usuário, às vezes, vem ali com o prontuário em branco, acabou de mudar para a cidade, não tem muitas referências, não tem muitos dados, né, não tem informações prévias. As condutas, às vezes, ficam meio tortas,
portas, a gente tem desconhecimento do que foi feito anteriormente, né? E aí ele precisa relatar tudo novamente e começar isso do zero. Tá? E um outro fator aí que acaba acontecendo também, né, é quais são as outras referências da equipe, né, dentro desse fluxo. Então, assim, permaneceu na atenção básica. A gente tem um esquema, os profissionais de saúde mental, eles não ficam todos os dias na mesma unidade. No meu caso, eu cubro 3 unidades, né, no meu território. Então, cada dia eu estou num lugar, né? E aí, no dia em que aquele paciente está muito mal e não é o dia de atendimento dele, né? Quem é que ele pode procurar dentro da equipe? E por isso que é muito importante ampliar esses vínculos, né? Que não fique centralizado só na figura da TO e da psico, né? Mas que a gente consiga, né, mobilizar ali o restante da equipe, e é um trabalho de formiguinha, né? Para que eles possam ser referências, para que quando eu não estiver legal, eu possa procurar ali a moça da vacina e possa bater um papo, né? Para que quando eu não estiver bem, eu estiver chorosa, eu estiver entristecida, né? Eu possa passar ali na unidade, aferir a minha pressão e contar um pouquinho ali para quem está aferindo porque é que está alterado. Né? Então, assim, a gente busca muito, né, essa questão de outras referências, de ampliar essas referências, porque a gente não está ali disponível o tempo todo, tá? A gente percebe, ao longo desse percurso aí na atenção básica, né, eu fico falando a gente, porque eu estou acostumada a trabalhar em equipe, né, faz muito pouco tempo que eu estou sozinha, que eu estou sem a minha parceira psicóloga, morro de saudades. Dentro, assim, do matriciamento, posso falar a gente, porque nós somos uma equipe, né? A gente percebe diferenças dentro do comportamento das equipes na UBS e na USF, tá? Com questões de saúde mental. Então, a gente percebe que, após alguns esclarecimentos, após algumas conversas e negociações, né, a equipe do território ali da USF, que é a minha referência, conseguiu se organizar para fazer a discussão dentro do matriciamento, né, e se responsabilizar, inclusive, por algumas condutas. Então, a gente percebe que eles se organizam para a reunião de matriciamento. Não nesse momento, tá, gente? Porque por conta da pandemia está tudo suspenso, né? A gente tem feito alguns encontros matriciais, mas é mais em relação a fazer o acompanhamento do pessoal da casa de acolhimento, né? Com as equipes, nesse momento, a gente não tem feito. Mas quando rola o matriciamento, né, a equipe da USF faz um preparo, tá? De quais casos vão ser discutidos, né? De quais as condutas, de como é que a gente vai compartilhar essas condutas, né? Então, a gente sente que esses fatores, né, ficam mais fáceis aí de ser concretizados por conta de um território menor. Tá, o território da USF é infinitamente menor do que o das UBSs, né, tem uma população muito menor, né, e por conta principalmente da possibilidade do agente comunitário estar fazendo essa mediação, né, e estar fazendo até algumas intervenções diante do matriciamento. Então, a gente prepara esse profissional, né, bate um papo ali e pensa em condutas que ele pode aplicar, que não exigem necessariamente a intervenção do técnico de saúde mental, né, então, nesse sentido, fica mais concreto e fica mais partilhado o trabalho de saúde mental dentro da USF. Bom, e aí como o nosso foco é falar sobre os adolescentes, e por que é que eu não vou falar, né, de comportamento suicida, né, dentro da atenção básica em crianças, tá? Porque eu peguei raríssimos casos, né? Não é que não exista, mas é que é muito mais raro, tá? Muito mais difícil chegar a criança com esse tipo de queixa dentro da UBS, ali da USF, tá? O que chega ali, o montante grande é de adultos e de adolescentes, e chega muito, tá? Inclusive com planejamento, né? Então, vamos falar um pouquinho de como é que esses adolescentes chegam, né? E aí eu pus essa fotinho e é bem isso, né? Eles chegam lá de touquinha, né? De fone de ouvido, de óculos escuros, né? Sem querer mostrar a carinha, tá? E aí tem duas situações, né? E que vão, assim, trazer um desenrolar aí desses atendimentos totalmente diferente, né? No primeiro caso, eles são trazidos pelos familiares. Tá? E aí eu até brinco com eles, né? Quando entra para acolhimento, eu falo, tem uma pergunta dentro do meu roteirinho ali de acolhimento, né? Eu falo, e aí, né? Por que você veio procurar, né? Acompanhamento terapêutico, você está precisando conversar, quem pediu para vir, né? E aí eu brinco com eles, você veio por busca espontânea, foi você que pediu ou sua mãe te trouxe amarrado, né? Porque é mais ou menos isso.
vêm contrariados muitas vezes, né? Vêm sem querer falar, vêm sem enxergar problemas, né? Ah, minha mãe acha que eu tenho problema, minha avó acha que eu estou dando problema, mas eu não consigo enxergar isso efetivamente, né? E na medida em que a gente vai se vinculando, isso vai mudando de figura, mas num primeiro momento é bem assim que eles chegam, tá? E tem muita busca espontânea também, tá? Chega muito adolescente que vai ali, inclusive, escondido da família, né? Ai, pelo amor de Deus, preciso bater um papo, né? Ai, acho que eu tô enlouquecendo, né? Acho que eu preciso de terapia. Acho que tô tendo alguns pensamentos aí que não são condizentes com a realidade, né? Eu percebo que os outros adolescentes não agem dessa forma. Acho que eu sou esquisito, né? E aí a gente vai bater um papo para ver se realmente é isso que acontece. Bom, e aí, um fator importantíssimo, né? Eu falo que quando a gente vai, me lembro que assim, quando eu estava estudando, né, a gente ouvia na graduação que o processo terapêutico ele começa antes da terapia, né? Então assim, quando eu escolho fazer terapia, quando eu tomo a decisão, eu já iniciei meu processo terapêutico, tá? Porque escolher fazer terapia, né, é se dispor a trabalhar uma série de conteúdos e na medida em que a gente faz essa reflexão, a gente já está se terapeutizando. E acho que é bem isso, né? Quando chega um adolescente, quando chega uma criança, né? Quando chega uma família ali para mim, né? Eu falo que o trabalho começa na sala de espera. Por quê? Porque as pessoas costumam entender, né, que adolescente e que criança não pode escolher, que eles não têm autonomia, né? Então, assim, é por isso que eu disse que vai amarrado, na maioria das vezes, né? Então, a gente trabalha desde ali o momento em que eu vou abordá-los na sala de espera, né? Eu pergunto, eu me referencio ao adolescente, né? E pergunto, você quer entrar sozinho? Né? Você quer entrar sozinho? Você quer entrar com a sua mãe? E na maioria das vezes tem sempre uma mãe, né? E tô falando de mãe, gente, não é ser machista, tá? Mas é o que acontece, é muito difícil um pai levar um adolescente ou uma criança, tá? Aqui eu vou ser bem feminista, inclusive, né? São raros os casos aí, né, de pais levando seus filhos para atendimento terapêutico, tá? Na maioria das vezes quem leva é mãe e vó. Tá cheio de vó fazendo o papel de mãe, é o que eu mais recebo lá. É o que mais gera polêmica, porque trabalhar com essas avós é complicadíssimo, né? Mas eu falo que a gente começa a trabalhar, então, né, o respeito, né, às decisões, autonomia, né, então, assim, esse adolescente, ele é um adolescente, ele ainda é muito dependente dessas referências familiares, mas ele tem que ter o seu desejo ali, a sua escolha respeitado, né, então, assim, eu vejo que tem uma mãe ali querendo embicar para dentro da sala, né, olha o meu tamanho, eu sou pequenininha, né, mas eu tenho que entrar na frente e, opa, né, vamos ver com ele? Ele decide, né? Você quer entrar sozinho? Você acha que a sua mãe vai te apoiar, que ela vai te amparar, vai te trazer uma sensação de segurança? Ou ela vai inviabilizar que você fale algumas coisas, né? Você não tem coragem de contar algumas coisas para ela, né? Então a gente trabalha bastante isso antes da entrada na sala. Falo que o respeito, a empatia começa aí, tá? A necessidade de quando a gente trabalha com um adolescente de validar sentimentos. Sumiu todo mundo. Então, a necessidade da gente trabalhar, tá ouvindo? Agora sim. Voltamos. Ossos do ofício, acontece. A necessidade de validar sentimentos. O que eu mais escuto ali dentro da minha sala de atendimento, né, meus pais acham que é frescura, meus amigos falaram que é bobeira, quem quer se matar faz, não fica falando, né, então assim, vamos começar a fazer um movimento aí de ser empáticos, né, e acho que a gente precisa começar pelos profissionais de saúde. Eu ouço repetidas vezes dentro das equipes que o fulano está fazendo frescura, que o fulano quer chamar atenção, que ele não tem coragem de se matar, né? E assim, a maioria das pessoas, né, que comete suicídio avisaram em algum momento, deram algum indício. Então vamos validar sentimentos, né? Seu filho chegou para você, né? Ou seu paciente chegou, né? Foi ali na unidade e disse que tá com sentimentos esquisitos, né? Que tá com pensamentos negativos, que tá pensando em tirar a própria vida. A gente tem que ouvir, tem que valorizar, tá? E tem que oferecer ali um espaço para que isso possa ser esmiuçado, né? Porque na maioria das vezes isso é tratado como frescura, né? Eu falo que, assim, é muito fácil a gente enxergar uma incapacidade física
E eu trabalho muito isso com as equipes, né? Eu falo que se eu chegar na unidade, tiver com o braço quebrado, e eu disser assim, olha, eu não posso empurrar essa mesa porque meu braço está quebrado, as pessoas estão vendo concretamente. Agora, se eu disser, gente, eu não posso empurrar essa mesa porque eu não tenho forças, eu acordei muito desanimada hoje, nossa, eu tô com uma dor no corpo, acho que eu estou deprimida. As pessoas vão olhar para mim com outros olhos, inclusive os profissionais de saúde. Então, a gente tem que começar a trabalhar essa questão do atendimento mais humanizado, despido de preconceitos, né, que paira aí as questões de saúde mental. Então, quando esse adolescente entra dentro da minha sala, de preferência sozinho, e se ele não conseguir, ele pode levar uma referência, né? Mas a tendência é que nos próximos atendimentos ele queira entrar sozinho, né? E faz muito bem. Que seja feita uma escuta acolhedora, empática, sem julgamentos, e que seja feito um investimento na formação de vínculo, tá? Para que ele consiga conversar, para que ele consiga refletir, para que a gente consiga pensar em propostas juntos, tá? E aí vem a construção de um plano de cuidado, né, que é compartilhado. E aí, por que eu digo isso, né? Porque, assim, a gente tem uma mania, né, de querer dizer para o outro, e até os profissionais fazem muito isso, né? De querer impor para o outro que pode deixá-lo mais saudável, que pode deixá-lo mais feliz. E é só o outro que pode dizer. Eu faço muito um exercício, né, quando eu faço atividade de preceptoria com os meus alunos, né, e eles gostam muito. A gente, em alguns momentos, ia fazer visita nas casas dos pacientes, ou ali começava algum tipo de intervenção, e aí eles ficavam muito afoitos, né, os estudantes ali de primeiro, segundo ano, né, em fazer intervenções e melhorar a vida daquela pessoa. E aí eu dizia, senta aqui, né, senta aqui, coloca no papel tudo que você deseja para o fulano, tudo que você acha que pode melhorar na vida dele, né, e aí eles colocavam, né, altos planos, aquele plano de cuidado maravilhoso, né, a vida do fulano ia mudar magicamente, ou com bastante esforço. E aí depois eu dizia, né, pega uma caneta de outra cor, vai lá e faz um risquinho, né, faz um vistinho naquilo que você acha que o fulano está disposto a mudar nesse momento. O que ele está disposto a fazer, o que ele enxerga como necessidade, né? E não batia, a conta não fecha. Eu tenho que ouvir do outro o que ele deseja, né? Eu tenho que ouvir do outro como é que ele quer fazer. Então, a gente vai tentar junto, vai refletir, vai tentar encontrar qual é o disparador do sofrimento, né? O que é que está gerando ali aquela sensação de tristeza, de impotência, de baixa autoestima, e aí a gente vai tentar juntos buscar quais são os recursos possíveis. E aí o terapeuta, ele funciona como um organizador de conteúdos. Quem traz os conteúdos é a pessoa. A abordagem é centrada na pessoa, tá? E dentro desse acolhimento, né, dentro desse início aí de intervenção, que fica muito tênue aí o limite também, né, não se faz acolhimento em uma sessão só. Em alguns raros casos se faz, né, principalmente quando é para se fazer o encaminhamento. Quando eu percebo que, de fato, tem fatores concretos ali, eu vou encaminhar para o CAPS infantil, né, bati o olho e percebi que, tá cindindo, tem uma estrutura psicótica, eu vou fazer o encaminhamento. Ou então tá com planejamento ali, tá querendo se matar, eu vou encaminhar para a UPA, né, porque exige uma observação, exige uma internação, né. Nesses casos, às vezes, a pessoa volta só depois de um tempo para se fazer uma manutenção, mas aí a gente faz esse acolhimento pontual. Em outros casos, principalmente, assim, na maioria dos casos que acabam ali permanecendo na atenção básica, a gente faz avaliação de risco. Quando a gente fala de risco dentro de um comportamento suicida, a gente vai falar de plano, tá? Então, assim, e é muito sutil, tá? Quando a gente fala, parece fácil, assim, né? Mas é muito sutil mesmo, né? Identificar quando existe um planejamento para tirar a própria vida. A gente fala que isso é muito preocupante. Então, eu trabalho muito principalmente com os adolescentes, né? Olha, é um desejo de acabar com esse sofrimento, é um desejo de sumir, né? É um desejo de começar de novo, né? O que é que tá pegando, né? Ou é um desejo, de fato, concretamente, aí de tirar a própria vida? E aí a gente vai tentar esmiuçar para entender se existe um planejamento para isso, tá? Quando a gente fala dessa avaliação de risco, tem alguns fatores que são cruciais, tá? Eu achei muito bacana, acho que foi a Marília Pessali, a psiquiatra, né, que esses dias ela estava fazendo uma live aqui, eu assisti, e ela estava falando da automutilação, e achei muito bacana quando ela faz uma analogia aí, né, que quando a pessoa tem um comportamento de automutilação, normalmente existe um desejo de lidar com o sofrimento, de lidar com a dor, né, então que a automutilação, né, não necessariamente ela é um indicativo de comportamento suicida, de ideação suicida, tá?
Na maioria dos casos, ela é uma forma de lidar com o sofrimento, né? Mas existe um desejo de viver, tá? De lidar com aquilo que está gerando desconforto, né? Mas ela é investigada dentro do comportamento suicida, tá? Se eu tenho uma automutilação, né, é um indicativo de que alguma coisa não tá legal, de que existe um sofrimento intenso a ponto de ser passado pro físico, né? Então eu tô ali, né, estou me machucando, né, porque eu não encontro outras saídas de lidar com esse sofrimento, outras formas de lidar com o que eu tô sentindo com essa dor, tá? Tá tão intenso que tá transbordando, né? Então merece atenção, tá? É um fator de risco. Existem tentativas anteriores, tá? Normalmente uma tentativa, né, de suicídio bem sucedida, né? Que horror, né? Falar em tentativa bem sucedida, né? Ela é precedida de tentativas anteriores, tá? Que podem ser mais leves, podem ter sido frustradas, né? Mas que acabam desencadeando aí uma situação em que se concretiza de fato. Então tem que ficar atento, sim. E quem fala tem sim capacidade de fazer, né? Parar com esse preconceito de que quem fala não faz, né? As pessoas dão recado, dão sinais, dão indicativos, tá? De que estão querendo atentar contra a própria vida. A gente vai fazer uma investigação do histórico familiar, né? Então, como é que são as questões de saúde mental dessa família, né? E aí a gente vai olhar lá para os antepassados, né? Para os avós, para os tios. Ah, e tem casos, né? Tem parentes que frequentam ali o CAPS, né? Já foi feita uma investigação, alguém na sua família tinha, né, um comportamento depressivo, vivia sempre triste, de repente não foi diagnosticado, até porque o diagnóstico não era tão fácil aí anos atrás, né? Nem tão categórico, né? Mas talvez, assim, a gente consiga encontrar ali lá atrás, né, nos antepassados, ali, alguém que tinha características parecidas, tá? Então, o histórico familiar é uma questão que conta muito. E até para delinear, né, como é que está esse contexto familiar, né, para a gente tentar entender se esse entristecimento, se ele tem uma base fisiológica, se ele está atrelado ali, né, uma comorbidade, uma depressão, né, ou se ele tem um fator também ambiental, né, então, estou tão infeliz dentro do meu eixo familiar, né, eu não me sinto acolhido, não me sinto compreendido, ou eu estou sofrendo bullying na escola, não me sinto aceito, né, em nenhum espaço, então tem o fator ambiental aí como um motivador, como um catalisador desse comportamento. Aí a gente vai investigar aquilo que eu disse, que é a vontade de acabar com o sofrimento ou de morrer concretamente, tá? Que é bem diferente. Se existe um uso de substâncias psicoativas, que pode influenciar tanto no humor aí desse adolescente, até porque a gente tem um sistema nervoso ainda também que está em maturação, né? Que está em desenvolvimento, né? Que não está totalmente fechadinho ali, né? Então, o uso de substância psicoativa em um adulto, em um adolescente, ele é muito diferente, tá? Os efeitos são muito diferentes e podem afetar, inclusive, a questão do humor. Se a gente for falar, por exemplo, do álcool, né, que é uma droga altamente consumida aí pelos adolescentes, né, o álcool, num primeiro momento, ele traz aquela sensação de euforia, mas depois ele é um depressor do sistema nervoso, né, então, assim, para alguém que já tem, né, um funcionamento mais deprimido, né, vai potencializar esses sintomas. E principalmente também, né, em relação à questão da impulsividade, o álcool e outras drogas, eles dão coragem, então a gente tem que ficar atento, né, porque assim, às vezes o adolescente, ele não tem um planejamento ali, né, da questão de tirar a própria vida, né, mas ele pode agir no momento de impulso, né, e o uso das substâncias psicoativas pode potencializar isso. Se ele tem planos a curto e longo prazo, e aí a gente não está falando de planejamento, né, em relação à ideação suicida, né, eu vou investigar quais são os planos de vida, tá, eu brinco muito com os meus pacientes, né, eles começam a me contar as coisas, e aí eu fico lá investigando, né, o FBI, se eles estão fazendo planos, então, normalmente uma pessoa que desistiu de tudo, ela não fica fazendo planos, né, principalmente a longo prazo, então é um indicativo também, né, quando existem planos, né, de vida, de que as coisas podem ser consertadas, ali podem ser refletidas, podem ser trabalhadas. Os planos de tirar a própria vida, e aí a gente vai destrinchar, e acho que é a parte mais pesada, né, então é investigar se já teve acesso, né, se já comprou algum tipo de instrumento, perfurou cortante, se pensa, como é que pensa em fazer, né, então a gente ouve ali diversos relatos, né, eu pensei em me jogar na frente do trem, né, eu vou na linha do trem, fico passeando ali perto, né, eu peguei uma arma de um parente,
né? Eu tô tentando tomar coragem, comprei uma corda, né? São coisas meio escabrosas, assim, mas que a gente escuta ali diariamente, né? E quando eu percebo que existe um planejamento ali de fato, né? Que a pessoa tá preparando ali uma cena, né? Para concretizar, aí isso requer um encaminhamento com mais urgência, tá? Eu não vou ficar manejando ali na atenção básica, até porque eu não tenho uma estrutura, né? Em termos de equipe. Como eu disse, nesse momento eu tô sozinha ali, né? Eu não tenho um psiquiatra, né? Às vezes o clínico não se sente à vontade para manejar o controle medicamentoso, e não tem um profissional disponível ali para ficar fazendo uma observação mais intensa também, né? Então, quando eu vejo que tem esse tipo de planejamento concreto, né? Normalmente a primeira medida é o encaminhamento para a UPA, tá? É, vou investigar também a questão da impulsividade, eu já falei, né? Acho que é muito importante. E vou investigar também como é que está essa rede de suporte, né? Com quem eu posso contar? Como é que é essa família? Como é que são os amigos? Quem é que você procura quando está triste? Com quem é que você desabafa, né? E aí, se existe uma rede de suporte mais continente, mais acolhedora, né? A tendência é que, assim, facilitando aí os canais de comunicação, que as coisas comecem a melhorar, né? Mas com uma rede de suporte mais distante ou sem rede de suporte, fica mais complicado. Bom, encaminhamentos possíveis, como eu estava dizendo, né? Quando eu percebo que existe um planejamento, né, concreto, tá? O primeiro passo é encaminhamento para a UPA. Então, a gente faz o encaminhamento por escrito para a UPA, bem explicadinho, bem detalhado, né? E aí, normalmente, a gente aciona uma referência familiar, tá? Porque eu trabalho muito a questão do sigilo, né, com os meus pacientes, mas, assim, os conselhos, aí, eles preconizam que se existe uma situação em que a pessoa está se colocando em risco ou colocando outros em risco, que a gente pode acionar uma referência e fazer a quebra do sigilo. E é claro que esse paciente ele vai ser informado, né? Então eu digo para o meu adolescente, né? Olha, eu estou percebendo que a coisa está rolando de uma forma que vai acabar se concretizando. E aí eu aviso no começo do acolhimento, tá? No começo do acolhimento, eu sempre faço um pacto de sigilo, né, com os meus pacientes. E eu ressalto para eles que, olha, se houver, né, algum tipo de comportamento aí que me leve a crer que você tem capacidade de tirar a própria vida ou fazer alguma coisa com alguém, né, eu vou ter que relatar isso para a única situação aí, né, em que a gente tem essa quebra de sigilo. Então, eu tenho que chamar uma referência familiar e não deixo essa pessoa sair da unidade, né, para ir para a UPA enquanto não houver uma referência ali junto com ela, tá? Se eu percebo que tem uma estrutura aí, né, que me leva a crer que existe um transtorno psiquiátrico, né, que não é só uma situação de entristecimento aí, né, que não é algo passageiro, mais leve, né, esse paciente ele não vai ficar dentro da atenção básica, tá? A gente vai fazer um encaminhamento no primeiro momento, e é claro que quando ele estabilizar, ele volta para mim, né, mas a gente vai tentar fazer o encaminhamento para o CAPS, até para poder ser feita uma avaliação psiquiátrica especializada, pelo psiquiatra ali especializado em infância e juventude. Alguns casos ficam para acompanhamento na ABS, né, na atenção básica, e são a maioria, tá? As meninas sabem, é muito difícil eu fazer encaminhamento, né? Então, assim, eu vou vinculando, quando eu vejo que não tem mais jeito, aí de fato eu encaminho. A gente pode trabalhar também, né? Às vezes eu não vou pegar esse adolescente, ele não está muito disposto, ou a gente pode pensar em outras propostas aí, mas ele não é um adolescente que eu acho que vai render muito em acompanhamento terapêutico. A gente pode pensar em outras condutas para ele, né? Inclusive compartilhadas. Então a gente faz a discussão desse caso no matriciamento e pensa em condutas aí, em propostas compartilhadas entre os equipamentos. Ou então eu percebo que esse adolescente está super saudável, que ele foi ali levado amarrado pela família mesmo, né? Que essa família que precisa de orientação, né? Então eu vou focar na orientação familiar, eu vou dar uma devolutiva para essa família e vou pensar na possibilidade de fazer alguma coisa aí para despertar talentos, potencialidades, né? O que está muito difícil agora nesse momento de pandemia, né? Mas eu vou pensar num encaminhamento que não seja um encaminhamento de saúde para ele, tá? Que seja um encaminhamento para uma atividade profissionalizante, esportiva, alguma coisa que vá fortalecer aí os potenciais, tá?
Acho que a gente tem que pensar, é algo que a gente escuta muito aí, né, e que ao longo da minha vida profissional, né, eu acompanho. Esse paciente é meu, esse paciente é seu, isso aqui não é do CAPS, isso aqui é atenção básica, altos fights por conta disso, né, entre os equipamentos. E eu percebo que as melhores relações, as melhores condutas, os melhores planos aí de cuidado, né, eles são elaborados por essas equipes, inclusive intersetoriais, né, quando a gente se dispõe a fazer coisas juntos, né, o resultado ele é mais efetivo, ele é mais rápido. Então, assim, parar com essa história, né, e é algo que eu venho tentando desconstruir ao longo desses anos aí na atenção básica, né, de, esse paciente não é meu, né, ele tá surtando, ele é CAPS. Né? Tá, ele tá surtando, ele é CAPS, mas eu posso dar um respaldo para a família, né? Vamos discutir esse caso e vamos ver com que é que cada um pode contribuir, né? Então, não é meu, não é seu, não é cada um no seu quadrado, é nosso. É da equipe de enfermagem, é de quem está no balcão, é da auxiliar de odonto, é da nutricionista, né? É de todos os equipamentos e de todas as unidades, né? Se ele chega ali numa outra unidade, ele precisa ser acolhido, né? Ele precisa ser escutado. Eu falo que para fazer um bom acolhimento, para ser uma referência em saúde mental, basta ser um bom ouvinte. A gente não precisa ter referencial teórico, né? Ter um monte de conteúdo ali para ficar fazendo orientações de coisas que a gente não entende, né? Eu posso ir ali e direcionar para o técnico especializado, mas eu posso ouvir, né? Eu posso ouvir, e isso já faz uma grande diferença, tá? Então, não é meu, não é seu, é nosso. Bom, se ele permanece na atenção básica, tá? Que foi aqueles casos que eu disse para você, que são a maioria mesmo, né? A gente vai investir, então, nessa questão da vinculação e de estabelecer quais são os profissionais de referência, né? Tanto no vínculo comigo, com a psico, né? Como com outras referências da equipe, tá? E aí, normalmente, existe um processo. Eu gosto muito de trabalhar com contexto grupal. E nesse momento de pandemia, eu não estou podendo fazer isso, tá? Eu mantive alguns grupos terapêuticos e a gente tem se encontrado online e tem sido muito rico. Mas não é igual, né? Grupo é toque, é contato, é afeto, é troca, é abraço. A gente não tem conseguido fazer isso nesse momento, né? Mas a melhor forma, né, que eu enxergo aí de atuação, e principalmente com adolescente, né, é grupo terapêutico. Tá? Então, assim, normalmente os atendimentos no primeiro momento, eles são individualizados, né? E aí depois eu falo que eles são promovidos. Na medida em que eles são mais vinculados ali comigo, né? Eles são promovidos para o grupo terapêutico. E eu tinha um grupo terapêutico muito legal, né? Que estava com bastante adolescente, acho que tinha uma média de uns 8, antes de começar essa questão da pandemia, né? E é claro que se a pessoa não quer, gente, é respeitado, tá? Eu tento, assim, estimular, né? E até porque eu trago, assim, quais são os benefícios ali, tento deixar bem esmiuçado, bem explicadinho, né? Porque é que eu tô inserindo em grupo, existe um preparo para isso, mas tem casos em que não é possível colocar, e aí a gente permanece no individual, tá? É, e aí, vou falar um pouquinho de quais são as queixas típicas, tá? O que mais chega ali, né, para atendimento, para a porta de entrada, né? Então, principalmente questões de bullying, timidez, orientação sexual é campeã, né? Decepções amorosas, conflitos familiares, pais ausentes, imaturos, distantes emocionalmente, a questão do isolamento social, que está pegando muito nesse momento, né? Esses adolescentes estão confinados em casa, essas famílias estão achando que está tudo muito bem, porque eles não estão bebendo, não estão usando droga, não estão saindo com os amigos, não estão indo para balada, né? Mas dentro deles ali está um turbilhão, né? A questão das dificuldades escolares ou em outras áreas, como, por exemplo, os esportes, a sensação de se sentir um fracasso em tudo que faz, né? De não ter planos, de não conseguir decidir o que vai fazer da vida ali no pré-vestibular, né? Insatisfação com a aparência física, e aí eu trouxe a questão dos gatilhos, tá? Que eu falo que são, não é o termo mais adequado, né? Mas é o que está na moda. Então, assim, teve a história da automutilação, e aí foi um boom. Teve a história da baleia azul, foi um boom, só aparecia a baleia azul lá, né? Houve uma época que estava passando uma novela, e aí trabalhava uma questão de transexualidade, e apareceu um monte, apareceram inúmeros ali adolescentes, né, para trabalhar essas questões. Então, tem muito essa questão do gatilho, né? O que está aí, né, vigente na mídia, né? O que está passando, o que está sendo disparado aí nas redes sociais, né? Acaba afetando, e aí dá uma filtrada aí também no que é que vai chegar em termos de demanda nas unidades, tá?
Bom, aí eu estava falando do grupo, grupo é vida, né? E aí por que que eu insisto tanto em trabalhar em grupo, né? E as pessoas têm muito preconceito. Eu só tô falando dos preconceitos hoje, que eu sou alvo de bullying, né? É, então, o pessoal questiona muito, né? Mas, por que que você trabalha em grupo, né? A gente foi muito, assim, colocado em xeque, né? Inclusive pela gestão. Mas, gente, para que ficar fazendo grupo? As pessoas se sentem desconfortáveis, né? Eu brinco, falo que se eu fosse ser paciente de terapia hoje, né? Que eu gostaria de fazer terapia em grupo. Gente, grupo é tudo, né? No grupo você tem troca, de experiências, você tem identificação, você tem estratégias. Eu falo que um processo catalisa ali, né, alguns resultados, porque assim, um processo que levaria um tempão dentro de um acompanhamento individual, né, às vezes ele acontece muito rápido no grupo, aquele sentimento de pertencimento, e principalmente o adolescente, né, de entender que, não é só comigo, não são só meus pais que são assim, né, ou não sou só eu que estou na dúvida em relação à minha orientação sexual. O grupo ele propicia a vivência de papéis sociais, então enquanto eu estou ali interagindo, né, dentro daquele contexto grupal, eu sou assim na vida e a gente vai trabalhar, né, quais posturas podem fazer com que eu fique mais saudável, mais assertivo, para que eu possa ser mais acolhedor, para que eu possa ser mais sociável, para trabalhar a minha timidez, né, então ele é um espaço de exercício, de vivência desses papéis sociais, e por isso ele é tão rico, né, ele trabalha empoderamento, fortalecimento da autoestima, ele trabalha ampliação da rede de suporte, a gente tem inúmeras amizades ali, né, que surgiram a partir de contextos grupais, principalmente nesse momento agora da pandemia, eu vejo como os adolescentes, eles se dão suporte, né, não só os adolescentes, meus grupos de mulheres, tem alguns que elas mantiveram, né, e foram elas que potencializaram, né, olha, eu falei com a fulana, ela estava separando, e aí eu dei apoio, vamos reunir, vamos conversar, né, então é esse suporte fora do contexto terapêutico, né, ampliar, né, porque a terapia ali acontece normalmente uma vez na semana, nesse contexto grupal, né, mas eu posso ligar para o meu colega de grupo durante a semana quando eu estiver angustiado, né, se eu estiver triste à noite, eu posso mandar um zap para o fulano, né, para o terapeuta não. O terapeuta não está ali o tempo todo, né, e ele serve também para clarear, né, e para... Porque o que acontece? Às vezes a gente percebe que a pessoa chega ali com uma demanda específica, né, e não está pensando em outros aspectos. E aí quando ela escuta, né, outra pessoa falando de alguns outros aspectos, ela começa a pensar, nossa, isso acontece comigo também, eu nunca pensei que isso me trouxesse sofrimento, né. Então, às vezes, ouvindo outras situações, clareia, né, o que é que está gerando sofrimento ali de fato, tá? Aí eu trouxe uma referência do Valon, querido Valon, né? Que a reciprocidade nas interações possibilita a partilha de significados, de conhecimentos, de valores, configurando-se assim no contexto social e cultural dos diferentes grupos. Através do partilhar de significados, das diferentes interações é que se estrutura o social e o cultural, e é nesse contexto que o sujeito interage, construindo-se socialmente, e ao mesmo tempo que se constrói, participa ativamente da construção social. Né? E é isso, é um exercício, né, e que é ampliado para fora do contexto terapêutico. A gente ali só faz a tarefinha, né, mas depois a gente vai aplicar lá fora, tá? Vai executar. E aí eu falo que é montar um quebra-cabeça, e montar um quebra-cabeça é muito mais legal quando a gente faz partilhando, né? Se eu sentar para montar um quebra-cabeça, provavelmente eu vou demorar mais tempo sozinha, né? Se eu chamo os meus amigos, a coisa potencializa e acontece mais rápido. E aí eu trouxe um outro teórico também que estuda, né, os conceitos grupais, que é o Pichon, né? O grupo apresenta-se como instrumento de transformação da realidade, seus integrantes passam a estabelecer relações grupais que vão se constituindo na medida em que começam a partilhar objetivos comuns, a ter uma participação criativa e crítica e a poder perceber como interagem e como se vinculam, que é justamente o processo de autoconhecimento que eu estava dizendo para vocês. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado agora, né, que a gente estava falando muito do quanto é tênue esse limite aí, né, entre a psicologia, entre a TO, de repente entre o assistente social, ali de quem está intervindo em questões de saúde mental dentro da atenção básica, né, e aí eu falo que, assim, a gente consegue ter o nosso núcleo ali de conhecimentos, né, nossas referências ali, o nosso olhar diferenciado, né, de cada formação, e que eu acho que o grande diferencial eu até falo muito isso para as pessoas quando elas começam ali, eu acho muito bonitinha a analogia, né, que a gente vai tentar, a TO, ela vai olhar para o fazer humano,
né? E eu não sou muito uma TO das atividades, gente. Eu não fico ali fazendo crochê com o paciente, né? Até porque a gente não tem nem recursos para comprar linha, tá? Mas assim, eu falo que é a transformação dos sentimentos em ações, né? Então eu vou olhar para esse fazer humano, para essa rotina. Acho que esse é o diferencial, né, do olhar da terapia ocupacional dentro da atenção básica, né? Então eu falo da analogia do novelo de lã, né? Que quando eu pego um novelo de lã e ele tá todo emaranhado, eu vou desemaranhar esse novelo, eu vou achar a ponta, eu vou enrolar com cuidado, eu vou tecer algo novo e eu vou cuidar das marcas que ficaram na linha. Acho que esse aí, né, é o processo dentro da terapia ocupacional. E para fechar, que vocês devem estar cansados, porque eu falo mais que a boca, eu trouxe uma frasezinha do Rogers. E o meu agradecimento por vocês terem me dado esse espaço para falar sobre o meu trabalho que eu amo tanto, tá? Cada pessoa é uma ilha em si mesma, em um sentido muito real, e só pode construir pontos em direção a outras ilhas se efetivamente desejar ser ele mesmo e estiver disposto a se permitir. E a gente, enquanto profissional de saúde, pode ajudar nesse processo. Muito obrigada. Bruna, obrigada. Foi muito bom te ouvir, saber mais a perspectiva da ATO, né? Desse trabalho tão importante, tão incrível. Eu vou colocar trazer algumas coisas aqui que o pessoal falou no comentário. Nossa, eu falei muito, Mari. Não, foi excelente. Eu ficaria te ouvindo aqui um tempão. Depois você vem tomar um café. O Renato colocou assim: como a enfermagem acolhe um usuário surdo, se os profissionais não forem capacitados em Libras para cumprir esse fluxo ideal, né? E aí aquilo que eu coloquei, né, que assim, que não é uma crítica, né, que a gente entende a sobrecarga, né, mas assim, são questões de gestão mesmo, né, do quanto o profissional de enfermagem, ele não é capacitado para fazer esse tipo de intervenção, né, então se está difícil fazer o acolhimento, né, de alguém que está ali, né, do ouvinte, que dirá em Libras, né, mas super coerente. Ele também colocou um pouquinho depois dessa fala, o sigilo, daí a importância do profissional saber a língua de sinais, porque muitas vezes os intérpretes são geralmente do ciclo de amizade, o que faz com que o usuário surdo não procure o atendimento da saúde. Há muitos casos de surdos depressivos, com pensamento de morte, que acabam sem assistência qualificada, por não querer falar na frente de ninguém igual ao ouvinte. Muito bem colocado. Acho que tem uma questão de educação e de educação desses profissionais que estão fazendo esse acolhimento, que estão no atendimento, né? Propiciar esse espaço para que essa capacitação seja feita. Super importante. E acho que não só a questão da deficiência auditiva, viu? A gente tem muito pouco acesso, assim, por exemplo, de cadeirante, né? Recebo muito pouco. Uma vez foi feito por uma professora da Federal, né, um levantamento, né, da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência dentro do serviço da atenção básica, né? E, gente, é ínfimo, né? Não se tem a procura. Recebo muito pouco. Justamente porque não se tem essa capacitação aí para acolhimento e mesmo para intervenção, né? Sim. O Alex coloca: o desejo e a vontade também é um ponto muito importante. Lembrando que muitas vezes, quando impõe, é muito difícil estabelecer um vínculo entre paciente e profissional. Ontem eu estava numa aula em que a professora falou assim: a gente só cuida de quem nos autoriza. E eu acho que é muito por aí, né? A gente só cria vínculo com alguém que deixa a gente se aproximar e que quer essa aproximação. Sim, eu clareio muito que, assim, que você está levando, né, esse adolescente, essa pessoa ali, né, amarrado, né, e que isso acaba sendo mais uma situação de violência, é uma violação de direitos, né. A Lê, que é a minha supervisora, colocou: avaliação de risco detalhada é importante para até os familiares tomarem conhecimento das questões que envolvem uma ideação. Clarear questões até preconcebidas, por exemplo, né? As pessoas associam e né, automutilação com comportamento suicida, e são coisas diferentes. Podem estar associadas? Podem, né? Mas não necessariamente uma automutilação é um indicativo de comportamento suicida.
Tem várias pessoas parabenizando vocês. A Jana falou parabéns, Bruna, pela brilhante troca de experiências. A Ana também, Bruna, você é incrível. Amanda, você é incrível. Amando. A Ali colocou, muito bom, Bruna, a importância da TO no cuidado com os pacientes. Renato também parabenizou o CAP e as intérpretes mais uma vez pela acessibilidade. E aí a Ana colocou dos grupos, né? Grupo é vida, amava trabalhar com grupos. Não acho que gera desconforto. Pelo contrário, tem mais troca. Uhum. Normalmente quem vai para grupo depois não quer voltar para individual. Acontece às vezes, né, das pessoas faltarem, aí vem um só, fica quietinho lá na sala de espera. Ai, não vem ninguém? Elas ficam super agoniadas, né? Falo elas porque é uma maioria de mulheres, né? A dinâmica é bem diferente, né? De grupo para atendimento individual e as potências que um grupo tem, eu acho que só um grupo mesmo tem. A gente alcança algumas profundidades que às vezes no atendimento individual não chega, né? Não. Que é justamente aquilo que eu estava dizendo também, do como é que esse terapeuta se coloca, né? Eu defendo muito essas relações mais horizontais, a minha linha é mais dinâmica, né? Então, assim, do quanto a gente se aproxima dessa pessoa e não se coloca ali numa posição, ali no pedestal, né? Porque existe muito, né, de enxergar esse terapeuta como alguém perfeito, que vai estar ali avaliando, julgando, né? E dentro de um grupo, isso fica mais tênue. Quando eu trabalhava com a minha colega psico, né, a gente trabalhava bem dessa forma mesmo. Então, assim, trazendo até alguns exemplos do cotidiano, né, da nossa vida pessoal ali, né, exemplos que aconteciam em família, com os filhos e com os maridos, né, e intencionalmente, para trazer identificação. E acho que no grupo isso é muito mais difícil. Eu acho que, às vezes, os profissionais... Eu vou tirar... Ver se melhora. Será que tá melhor? Eu acho que no grupo, às vezes, os profissionais se esquecem que eles também são parte do grupo, né? Exatamente. Bom, Bruna, eu acho que é isso. Eu agradeço muito a sua presença. Amanda, obrigada também por estar aqui conosco. Foi uma live muito rica. Espero que vocês tenham gostado. Peço desculpa pelo meu som. Eu acho que talvez seja a minha conexão que não esteja tão boa hoje, já que eu troquei de microfone e não adiantou muito. Mas agora também queria... Tá melhor? Que bom. Acho que pena que começou agora no final. Mas deu para entender. Eu queria convidar todo mundo para a próxima live, que é na segunda-feira, dia 28, às 2 horas, com a Ana Paola, que é psiquiatra. Ela vai falar sobre a prevenção ao suicídio na tela do cinema, diferentes recortes e reflexões. Nosso serviço está à disposição de todos e de todas. Caso queiram, podem entrar em contato com a gente por meio do nosso Facebook. Bruna, Amanda, muito obrigada. Desejo um ótimo finalzinho de semana para vocês. Para você também, eu adorei a oportunidade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, viu? Até a próxima. Obrigada, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Desculpa pela falha de internet que eu tive.